completamente, mas, por algum motivo, ele acabou esfriando na fé, acabou enfraquecendo, a Dani também. Tiveram um nenezinho, se eu não me engano, é Vitória, o nome dela, Maria Vitória, não estou muito lembrado. Qual é o nome? Achei que alguém tinha falado alguma coisa. É Maria Vitória, pastor. É Maria Vitória, né, Dani? Isso. Então, nasceu, mas ele acabou saindo dos caminhos do Senhor, acabaram por se separar, e ele acabou também se voltando para outras práticas, para outras coisas, né? Saiu completamente. Eu e o pastor André estivemos lá esse ano ainda, conversando com ele. Foi muito, muito deprimente assim, né? Ver o estado dele, um menino com tanta virtude, com tanto dom, com tanto talento de Deus, e estava naquele estado que ele estava, né? Mas a gente entende que essas coisas são assim, continuamos orando, temos uma aliança com eles de qualquer forma. E hoje ele me mandou um áudio que eu fiquei muito feliz. Até depois eu vou ver se de repente eu posto aí nos nossos grupos aí para vocês poderem participar disso também, orando, que dizendo que tá arrependido, que teve um encontro com Deus ali, com o Espírito Santo, tocou na vida dele, foi levado a pedir perdão para as pessoas, um homem que teve vários ministérios, andou na linha de frente aí da igreja e acabou, de alguma forma, saindo. E quando a gente sai, a gente fica chateado com muita gente, fala mal de muita gente, e se volta contra a igreja, né? Vem um ódio contra as pessoas, pastores. E ele acabou fazendo um caminho de volta. Agora ele estava me contando que tem ligado para todo mundo. E eu perguntei para ele se eu podia contar isso para a igreja, porque nós tínhamos estudo agora. Ele disse que sim, que ele se sente muito acolhido por todos vocês e muito grato no coração, assim, e me deu a impressão que ele está voltando para casa mesmo, né? Para a casa dele, para a casa do pai dele. E agora ele vai ter que fazer esse caminho de volta, e o pai dele vai estar esperando ele com os braços abertos e com tudo que é dele para devolver para ele. Mas ele tem um caminho para fazer agora, e a nossa função, a nossa responsabilidade é estar orando por ele, estar à disposição dele, né? Eu estava até vendo aqui na igreja, até mandei uma foto para ele, porque essa persiana aqui da igreja aqui foi ele que colocou, ele comprou lá na Cassol, colocou aqui, e aí tirei uma foto e mostrei para ele assim, que era um altar, né, daquilo que Deus fez aqui com a vida dele no nosso meio. Então, motivo de muita alegria para a gente, também motivo de temor, né, de ensino para nós. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, e ao mesmo tempo tem um perdão aí que nos leva a um arrependimento quando a gente menos espera, né? Então, que ele tenha graça aí para poder se encontrar aí numa igreja, num pastoreio, numa paternidade aí. Deus agora, assim como tocou nele também, cremos que vai conduzir ele aí para o lugar certo, né? Mas foi motivo de muita alegria, e eu sei que é motivo da alegria de vocês também, né? Quando nós tivemos um batismo agora no domingo, e quando nós aprendemos ali que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus, né? Então, se há um arrependimento genuíno no coração dele, o céu tem festa, e nós também estamos em festa aqui. Vamos orar pela vida dele, pedir para Deus iluminar o coração dele e fortalecer o coração dele, né? Mas foi um testemunho que ele deu, que fortaleceu o meu coração, e quero que fortaleça o teu também. Então vamos orar, queridos. Graças a Deus por esse momento. Pai, obrigado pela vida do Emerson, obrigado pela vida da Dani. Senhor, não sabemos como é que eles estão hoje, mas o que nós temos certeza é que eles são uma família forte tua. Então, em nome de Jesus, que nós queremos juntos aqui, Senhor, determinar aqui e proclamar aqui vida e vida e abundância, ressurreição e vida. A palavra diz que aquele que crê em ti, ainda que morra, viverá, porque tu é a ressurreição e a vida. Então, que o Emerson possa
se restaurar contigo no primeiro momento, profundamente, que depois tu leve ele à restauração do casamento, restauração da família, restauração do ministério, e assim consecutivamente, para que ele atinja uma plenitude de entendimento, uma plenitude de conhecimento, e que ele possa andar também, Senhor, direciona ele para um lugar que tu tens para ele com os irmãos. Nós temos aprendido que nós andamos com os irmãos numa unidade de fé. Por isso, obrigado. E nos conduz também nessa noite, Senhor, para que nós possamos aqui poder aprender de Ti, Pai, que Tu és humilde, que Tu és manso e que Tu ensina. Nós queremos aprender essa salvação. Queremos ser educados aqui na salvação. É isso que nós te pedimos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom. Que bom. A gente fica feliz mesmo no coração e cheio de temor, né? Mas, queridos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Deixa eu... Opa, aí caiu tudo aqui. Ai, voltou. Vamos dar continuidade aqui no nosso livro de Efésios, falando um pouquinho, uma retrospectiva rápida daquilo que a gente está caminhando aqui com os nossos irmãos. Então, nós vimos aqui os irmãos chegando na cidade de Éfeso, uma cidade muito difícil, uma cidade bastante idólatra, uma cidade próspera financeiramente, próspera de força, né? A gente viu ali os gladiadores, um cemitério muito famoso dos gladiadores, que eram homens famosos da época, representava força, forte também intelectualmente, né? Tinha representatividade ali naquele momento, era uma localidade que era de cultura grega, então era forte intelectualmente, nós vimos na Biblioteca de Celso, mas essas forças não tinham nem valor porque não conheciam o Senhor. E ali estava chegando ali a igreja naquele momento, estava chegando ali pessoas que não só conheciam o Senhor, como nós temos aprendido, que conhecer o Senhor é estar com Ele, estar nele e a palavra dele estar em nós, né? Esse é o conhecimento que nos liga a ele, é o conhecimento do marido e mulher. Não é que o marido conhece a mulher, o marido se torna um com a mulher. Não é que a mulher conhece o marido, a mulher se torna um com o marido. Então, esse é o conhecimento de Deus, quando nos tornamos um com ele, e a partir da igreja. Então, chegaram homens assim, com esse perfil, com esse tipo de graça, de fé, de responsabilidade, mudou completamente o cenário daquela região, daquele lugar, daquela cidade. Em uma cidade que seria naturalmente muito difícil de ser alcançada, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem quando a igreja, quando esses que conhecem o Senhor, quando esses que são eleitos pelo Senhor chegam àquele lugar ali, é completamente invadido por uma luz. Amém, queridos? Invadido pela luz. Presta atenção nisso que nós vamos entrar hoje. Nós vamos falar de luz hoje nas trevas, nós vamos falar de frutos também. Então, esses homens ficaram ali por mais ou menos 3 anos, né? Foi na segunda viagem, estiveram na primeira vez ali, a segunda viagem de Paulo, e depois na terceira viagem eles permaneceram ali durante mais ou menos 3 anos, convivendo, ensinando, sendo uma referência naquele lugar e formando, né, gente, deu fruto ali, ficaram muitos anciãos, ficaram presbíteros, ficaram famílias responsáveis com aquela cidade, famílias que tiveram as suas realidades transformadas em salvação e não se contiveram em si próprios, né? Porque quando a salvação de Cristo chega na nossa vida, a gente não pensa, agora então eu vou ficar aqui com a minha família salva. Não, aí a gente começa a se responsabilizar com o todo, né? Então, essa família salva é lançada como um sacrifício, como um aroma, como um perfume. Presta atenção nisso também. Perfume, aroma. Então, nós entramos, propriamente dito, nessa carta que foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. Ele deu algumas determinações e algumas cartas foram confeccionadas ali naquele momento de isolamento, um momento difícil. Então, no momento de isolamento, a gente prospera também e frutifica, amém, queridos?
Nós vivemos um momento de isolamento, vivemos um momento de dificuldade, mas eu quero te dizer que é um momento de frutificação. É um momento de fertilidade da igreja. Ainda que a igreja esteja aparentemente tolhida, proibida, impedida de se manifestar, isso não acontece, porque, como é uma manifestação espiritual, quando aperta essa igreja, aí que essa igreja começa mesmo a exalar um bom perfume, a destilar um óleo de alegria e a atingir muita gente. Então, aconteceu isso com Paulo. Paulo ali estava preso, uma situação incômoda, mas o Espírito e a palavra que estava nele estavam livres. E ele confeccionou essa carta e enviou para esses irmãos que já tinham sido ministrados, ensinados, tinham convivido com os irmãos lá naqueles anos que eles estiveram juntos ali naquele tempo. Então, a gente viu essa carta no primeiro capítulo, a gente falando a respeito do primeiro capítulo, a gente viu que ali tinha aquela peculiaridade que todas as bênçãos espirituais já tinham sido liberadas nas regiões celestiais. E também nós vimos que os olhos do coração haviam sido iluminados, né, para eles poderem continuar nessa caminhada, né? Então nós vimos ali que tinha um penhor, uma garantia, né, e um selo do Espírito. Depois, no capítulo 2, o que ficou mais marcado foi que nós andávamos mortos nos nossos delitos e transgressões, e a salvação apareceu como uma luz que ilumina as nossas trevas a nível de entendimento. Então, o nosso conhecimento estava ali embotado, estava nossas trevas ali prevalecendo, e chega uma luz e ilumina, e é a salvação que nós vimos no capítulo 2, que é a salvação vem pela graça por meio da fé, e que isso é um dom de Deus, não é algo de homens. Então, isso ficou muito marcado, que nós éramos inimigos dele e nos tornamos amigos, nos tornamos aqueles que vão representar o reino de Deus aqui na Terra. Depois do capítulo 3, a gente viu o prisioneiro que acabava ali revelando ali os mistérios da cruz, os mistérios do Evangelho. Então, a gente bateu muito nessa questão da revelação, do conhecimento, Paulo reconhecendo em humildade, a partir desses olhos iluminados, a partir do conhecimento desses mistérios e da responsabilidade de proclamá-los a alguns que receberiam a mesma fé, ele se autodenomina o pior, o menor, o principal dos pecadores. Então, essa realidade do nosso entendimento salvo é que a gente não presume de nós mesmos acima do que convém. Isso é o orgulho do homem caído que nos faz ter esse tipo de sentimento. Agora, um coração salvo vai tendo o lavar regenerador e renovador nas nossas vidas, e isso vai ficando de lado e a gente vai assumindo uma condição humilde, porque agora a gente participa do reino de Deus, os mistérios da vida estão em nós. Então, a gente sabe que a força está em nós. Então, a gente não tem problema de se colocar como fraco, como frágil, como menor, como realmente nós somos, né? Vulneráveis. Mas a graça vai nos conduzir em meio a um propósito. Então, nós vimos os mistérios, eles de joelho pregando, de joelho orando, de joelho manifestando a graça de Deus. Depois, a gente percebeu também, e trabalhamos também a respeito do nome de que essa humildade acabou gerando, né? O nome que é sobre todo nome. Depois nós entramos no capítulo 4, que nós acabamos por finalizar na aula passada, que nós trabalhamos ali aquela unidade, né? Porque todo esse livro ele trabalha a unidade. Ele trabalha a salvação como uma unidade, como aqueles que andam juntos, né? Como uma edificação, um edifício com várias pedras vivas, um corpo, né? Com vários membros, né? Um casamento, uma família, uma casa.
Então, a unidade. Então, a gente viu ali que era uma vocação, um chamado, e que tinha um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, que é Pai de todos, que faz essa gestão, essa organização desse corpo. Por isso que ele é o cabeça, porque ele é o que faz a gestão de todo esse corpo que vai se ajustando ao longo da caminhada. Então, nós trabalhamos isso e nós vimos também a questão dos dons que foram liberados para a igreja, né? Os dons em Cristo liberados, as porções ali, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Então, nós trabalhamos não a especificidade de cada dom, mas as questões de diferentes funções para o aperfeiçoamento desse corpo, que era para o serviço dos santos, para o aperfeiçoamento em amor, para a unidade de fé. Então, nós lembramos de tudo isso para que houvesse o pleno conhecimento de Deus através de Cristo Jesus. Então, esse conhecimento que nós já referimos anteriormente. Então, nós vimos aí na semana passada, na outra semana ainda, a gente viu que não podemos ser como crianças arrastadas, né, por qualquer vento de doutrina, vamos amadurecendo e ganhando a condição de discernir aquilo que ouvimos, e assim nós vamos nos ajustando e o crescimento é em amor. E na semana passada, nós falamos a respeito muito da aprendizagem, de aprender em Cristo. Trabalhamos muito essa questão do entendimento dessa salvação, que ela vem por aprendizagem, por pedagogia, por capacidade de avaliar tudo aprendendo. Capacidade de poder passar por qualquer situação como alguém que está numa escola, como alguém que está se aperfeiçoando. Essa é a aprendizagem da nossa vida. E aí nós trabalhamos a renovação, que estava ligada à justiça de Deus, e o revestimento, as vestes, que estava ligado à santidade. Então, finalizamos aquelas tendências, né? Aquelas tendências do velho homem e do novo homem. Então, o velho homem que trabalhava com 4 aspectos que nós citamos, e tu vai ver aí nas tuas anotações, se tu buscá-las aí. Que nós vimos a mentira, trabalhamos um homem que mente, o velho homem, né, que acaba mentindo. Trabalhamos a ira, o ódio, essa raiva dentro do homem. Trabalhamos o roubo e trabalhamos também a linguagem, as palavras torpes, palavras que não edificam o outro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. Palavra torpe, palavra que não traz benefício para o outro. Não simplesmente um palavrão. Então, nós vimos que esse tipo de ambiente gera um ambiente de amargura, gera um ambiente de acusação, de condenação. E, por outro lado, agora, o ambiente da salvação do novo homem é um ambiente que trabalha com a verdade, trabalha com aquele que se ira, mas se domina. Trabalha com aquele que não rouba, mas se doa. Agora ele dá tudo que ele tem. E trabalha com aquele que tem uma linguagem adequada, uma linguagem que edifica, uma linguagem que tem um cuidado, uma moderação com aqueles que estão ouvindo. E aí o ambiente que fica desses filhos de Deus, dessa igreja, é um ambiente de bondade, de compaixão e de perdão. Amém, queridos? Lembram disso? E aí a gente finalizou esse ambiente. E agora a gente vai entrar no capítulo 5. Vamos tentar trabalhar em 2 partes esse capítulo, é um capítulo que tem muita riqueza. Nós estamos indo devagar, né? Sem pressa, a gente está caminhando, assim, procurando avaliar bem todas essas coisas, trabalhar bem todos esses aspectos, né? Não temos nenhum tipo de pressa, podemos voltar, retomar, mas a gente quer que isso fique bem entendido, né? Por isso que a gente
não se cansa de repetir essas mesmas coisas. Então, o capítulo 5, nós vamos tentar trabalhar ele em duas partes. Então, eu vou ler, e presta bem atenção nessa leitura, que eu vou ler até o verso 21, do capítulo 5. Presta bem atenção em algumas coisas, que eu vou dar uma paradinha e vou chamar a tua atenção. E aí, nessa minha chamada de atenção, seria bom até tu anotar, tu fazer uma anotação, anota, eu pelo menos sou assim, né? Cada um tem uma maneira didática para aprender, mas eu vou lendo, aí eu anoto alguma coisa, uma palavra que me chama a atenção e deixo o espaço. Aí anoto outra palavra e deixo o espaço. Aí depois eu vou retornando ali e naquele espaço, em cima daquela palavra que me chamou a atenção, eu vou discorrendo e dissecando algumas coisas, né? Só assim a nível de testemunha, como é que eu consigo me entender. Então, vamos lá. Vamos acompanhar a leitura do capítulo 5, do verso 1 até o versículo 21. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, já bota aí, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, bota aí, cheiro suave, sacrifício. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza. Então, torpeza, o que nos leva? Palavra torpe. Então, nós já estamos vendo que essas questões aí da nossa carne, do nosso velho homem, eles se reproduzem na linguagem, naquilo que a gente fala. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso hoje. Nem torpeza, no versículo 4, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, antes gratidão a Deus. Pois bem sabeis isso, nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus. Então, coloca aí, ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, vê que lá no início temos que andar como filhos amados, ser imitadores de Deus como filhos amados. E não andar dessa forma para ser filhos da desobediência, né? Porque isso gera ira no coração de Deus. Depois nós vamos falar um pouco melhor a respeito disso. Não participem disso. A identidade de vocês não é para participar disso, é para se darem conta disso e ser lavado dessas coisas, ser transformados pelo Espírito. Versículo 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Então, descobrindo no sentido de descobrir aquilo que estava coberto. Não é um descobrimento simplesmente de alguma coisa que eu não sabia, agora eu sei, mas no sentido daquilo que estava encoberto e agora se descobre. Fica descoberto, agora o véu sai, a escama cai. E a gente agora descobre, não como quem está descobrindo um conhecimento. Agora eu descobri muitas coisas, agora eu sou um descobridor de muitas coisas. Não, eu estava com a minha vida encoberta e agora ela está descoberta. Nesse sentido. E agradável, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Então, ao contrário de ira, agrada ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutíferas
Lembra que nós lemos ali o fruto da luz? Lemos o fruto da luz. Agora nós vimos obras sem frutos. Obras infrutíferas. Então, não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. A ausência de luz. Antes, porém, condenai-as. Não compactua, não vos associeis com ela, condena isso, identifica e abole isso da tua vida. Isso tem que ser abolido da tua vida. Isso tem que ser rechaçado da tua vida, no teu entendimento. Tem coisas que a gente não consegue mudar e abandonar, mas nós podemos condenar aquilo. Nós podemos dizer, não, isso está condenado na minha vida. Isso não faz mais parte de mim. Ainda que eu não consiga, ainda que eu ainda estou caindo nesse mesmo lugar, pecando nessa mesma coisa, eu já sei disso, mas eu condeno isso. Eu não me associo com isso, porque isso não dá fruto. Versículo 12. Pois o que eles fazem oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Olha mais uma vez a fala. Que a gente fala entre nós, até dizer essas coisas que é feito oculto é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis. Tudo que a luz manifesta tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha quem é a luz. Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendeu o que agrada o Senhor. Entende, busca isso, não seja insensato, não seja nécio. Remia o tempo, organiza o tempo, agenda a tua vida, organiza, ordena a tua vida, como um sábio. 18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão ou contenda. Algumas versões falam em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Aí o que tem o Espírito agora? Bota Espírito aí, o que tem? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos. Olha como é que é a linguagem. Olha a diferença da palavra torpe, nós vamos trabalhar um pouquinho mais, e olha agora esse homem salvo, como é que ele anda, esse homem cheio de Espírito. Como é que ele anda? Ele anda salmodiando, ele anda falando entre as pessoas com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, aonde? No coração, porque a boca pronuncia, a boca expressa, a boca manifesta aquilo que o coração está cheio. Então, esse primeiro salmo, esse primeiro cântico, esse primeiro hino é no coração e no Senhor. 20. Dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Como é bom a gente meditar na palavra aprendendo. Como é bom a gente meditar na palavra e ela não sendo só uma letra, mas sendo um espírito que vivifica a gente. Como é bom. Como eu fico grato a Deus assim. E isso acontece num ambiente plural, numa mesa, esse ambiente da família forte, que é o nosso ambiente de comunhão. Isso é um ambiente que acaba impulsionando, parece que abre o nosso entendimento, esse ambiente de família, de igreja, e vai muito mais profundo, né, do que só a letra. Então, o que eu quero trabalhar com vocês em primeiro lugar? Eu quero trabalhar a questão de ser imitadores de Deus como filhos amados. Porque tu pode imitar, muitas vezes a gente está imitando como um papagaio, está imitando como um cachorro, pode imitar, como um macaco, como qualquer um que for ensinado, ele pode imitar, fazer uma imitação, tu pode ensinar.
um animal a fazer algum tipo de performance, algum tipo de estripulia, algum tipo de... Alguns têm mais facilidade para isso. Então, ele está dizendo, não é para imitar de qualquer jeito, não é tu olhar para uma referência e só reproduzir o que ele está fazendo. Não é para tu olhar, a igreja não é, a igreja é um lugar de filhos de Deus. A igreja é um lugar que não é para estar olhando o que está fazendo e querer fazer igual. Não é para estar olhando a pregação e querer pregar igual. Não é para estar olhando a maneira do irmão e querer fazer igual. Aquele irmão que é referência. Mas é ser imitadores, vendo aquilo que é de Deus na vida daquela pessoa e inspirado pela vida daquela pessoa, tu te tornar também alguém que possa ser uma referência. Amém, queridos? Então, não é imitar por imitar, não é alguém que aprende para... Não, vou aprender um louvor aqui, vou aprender a levantar minha mão, eu vou aprender a dançar, eu vou aprender a fazer alguma coisa aqui, porque daí eu vou estar imitando a Deus. Não, mas não é imitar de qualquer jeito, é imitar como um filho de Deus, ou seja, é alguém que está... Não tem problema em imitar no primeiro momento, mas só que daqui a pouco é como filho. Então, o filho, no primeiro momento, ele olha para o pai e ele imita o pai. Por isso que nós temos muita responsabilidade com o que nós fazemos e com o que nós falamos perante os nossos filhos. Porque no primeiro momento ele imita, no primeiro momento ele olha e imita. Como é que ele aprende a falar? Ele imita, ele ouve aquele som e ele começa a tentar reproduzir vocalmente aquilo que ele escutou. Então, no primeiro momento, é uma imitação. Agora, é uma imitação como filho de Deus, não é uma imitação como macaco, como papagaio, que ele fica ali limitado naquilo que ele aprende. E o filho de Deus, ele se desenvolve quando ele vai aprendendo. Aleluia! Graças a Deus! Então, muitos de nós, às vezes, está que nem um macaco, aprendeu ali, ficou ali parado, ficou numa religião, ficou numa palavra, ficou numa experiência com Deus, ficou num milagre recebido e ficou ali, que nem um papagaio, falando, mas tu passa lá, 3 anos depois, ele está falando as mesmas coisas dentro de uma gaiola. É sério isso. Aí tu passa lá, no início era bacana, ele era um macaco que estava imitando, estava fazendo a performance. Tu passa lá, 3, 5 anos, ele está ali, fazendo a mesma tripulia, fazendo a mesma coisa. Ele não desenvolveu como um filho de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente está imitando. O que significa essas referências na nossa vida? A referência é uma inspiração para a gente ter coragem de fazer sacrifício. Porque ele diz assim, é uma imitação para andar em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo como um sacrifício, como um cheiro suave. Então, tu olha essa referência no início, quando tu é pequeno, tu é filho de Deus, tem que nascer, né? Os irmãos nasceram ali. Então, quando eles nascem, eles têm que ir imitando conforme estão vendo, vão aprendendo a falar. Só que ele vai desenvolvendo como filho, ele vai crescendo. E ele vai se tornando também uma estatura para ser imitada. E quando que ele vai se tornando essa estatura? Quando ele assume a posição de sacrifício. Quando ele assume a posição de se entregar a si mesmo em amor por outros. Esse é o sacrifício que é um cheiro suave. Esse é o cheiro suave, esse é o perfume que entra nas narinas do Senhor. Esse perfume suave, esse cheiro suave, que é agradável ao Senhor. É alguém que está ali crescendo como um filho, ele vai imitando o pai como filho, ele enxerga o pai em homens aqui na terra, em pessoas aqui na terra. E ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo pessoas que vão se entregando, tu vai sendo inspirada para a pessoa. Querido, uma pessoa que te inspira tem que ser uma pessoa que se entrega. Pessoas que nos inspiram é pessoas que se entregam. Pessoas que não fazem cálculo, pessoas que não querem se proteger, pessoas que não querem se beneficiar. Por isso tem que conhecer, tem que andar junto. Não é uma palavra, uma pregação que vai dizer para nós
qual é que é o nível de entrega daquela pessoa. A gente não pode ser enganado, ser levado por qualquer vento. A gente é filho de Deus. A gente quer aprender a se entregar. Porque a gente quer ser esse cheiro agradável. A gente quer que a nossa vida chegue como uma entrega de Jesus, que chega com um cheiro agradável nas narinas do Senhor. E agrada ao Senhor como aquele que diz, esse está fazendo o meu propósito, esse está crescendo. Esse não é um papagaio, esse não é um macaco, esse não é um cachorro, esse é um filho. E isso me agrada. E quando a gente fala de cheiro suave, esse aroma agradável a Deus, eu quero que a gente abra lá o livro para a gente ver como é que é essa coisa. Primeiro, eu vou falar, abre lá em 2 Coríntios 2. Nós vamos ler ali. 2 Coríntios 2. Mas lá em Êxodo 35, no capítulo 15, tu não precisa abrir, mas tu pode anotar aí para tu ler depois. Diz assim, o altar do incenso, aqui Moisés estava dando a determinação para a constituição do tabernáculo, que era o lugar de adoração, o lugar da presença do Senhor, o lugar de Deus. Ele ia agora ganhar alguns materiais, alguns utensílios ali que iam ter significância, iam ter relevância naquilo que era o Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para o Cristo e tinha alguns utensílios que eles tinham algum significado. Então, no capítulo 35 de Êxodo, no versículo 15, num momento dessas orientações, Deus diz assim, o altar do incenso e os seus varais, que eram os cabos, né, que tinha que botar aquele altar, que tinham véus ali que iam dividindo ali. E o azeite da unção e o incenso aromático, cheiro. E a coberta da porta da entrada do tabernáculo. Então, esse incenso aromático era um cheiro, um perfume gostoso ali. Porque tinha ali, pertinho, tinha o sacrifício, e o sacrifício é um cheiro de morte. Cheiro de morte não é um bom cheiro, mas junto com aquele cheiro do sacrifício, tinha um aroma, tinha um cheiro agradável, que era o cheiro da fé dos santos, daqueles que estavam obedecendo a Deus, dos filhos que estavam sendo gerados ali, em propósito, se entregando a um propósito para o qual eles foram vocacionados, preparados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que desce agora e ele executa um plano humano aqui, expressa Deus aqui. E isso agrada ao Senhor, isso sobe, um sacrifício que sobe, porque a gente acaba tendo a nossa humanidade completamente anuladas em nome de Jesus, dominadas. E aí esse cheiro suave, esse incenso aromático. Aí depois, esse eu quero que tu abra comigo, lá em 2 Coríntios 2, do 12 ao 17. Diz assim, quando cheguei em Troade, Paulo está falando, para anunciar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito, porque me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, a unidade, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros do desfile da vitória de Cristo, em triunfo, né? Essa versão aqui é uma versão mais atual, mas outras versões falam que andam em triunfo, né? Aquela caminhada da vitória, né? Como um bom perfume que se espalha por todos os lugares, como usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão salvos e os que estão se perdendo. É para todo mundo esse cheiro. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá
vida, que é capaz de realizar esse trabalho, que é idôneo para fazer isso, nós não somos como muitas pessoas que entregaram a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou. Por isso mesmo, anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Então, aqui, Paulo está falando, aqui é um momento muito delicado. Aqui é um momento que eles estão pregando na Ásia, eles estão ali, a vontade deles é pregar ali na Ásia, se abre uma porta em Troade, que é uma região ali da costa dessa Ásia Menor, e eles estão ali imbuídos para pregar ali, e abriu a porta para pregar. Mas aí Paulo tem uma visão, isso está lá em Atos 16, tem uma visão e diz, vai para Macedônia, e ele sai dali. E a coisa que fez ele sair dali, que foi um sinal, foi porque ele não se sentiu bem, porque ele viu que Tito não estava ali. Olha a questão da comunhão, olha como esse cheiro suave, aquele cheiro não estava agradável para ele, para Paulo ali, apesar de ter uma porta aberta para a pregação. Mas o que Deus queria fazer era algo muito maior, queria abrir a porta de um continente, a porta de outros lugares, para ele chegar em Éfeso. Depois de ter passado por Filipos, ter passado por Atenas, ter passado por Corinto e por outras localidades ali. Ele chegou em Éfeso, voltando para a Ásia. Então, os caminhos do Senhor, desse cheiro, nós temos que também discernir esse cheiro. Porque esse cheiro, para alguns que são salvos, é um cheiro agradável, é um cheiro que dá sinal, é um cheiro que nos testifica coisas. Agora, para aqueles que se perdem, é um cheiro de morte, é um cheiro ruim. Por isso que muitos que ouvem a gente, passam pela gente, viram o rosto, como quem sente um mau cheiro, como quem diz, que cheiro. Mas outros vão ver um cheiro. Eu tive uma experiência com um cheiro com o meu pai, que o meu pai, eu achei ele morto dentro de casa depois de 4 dias. E é um mau cheiro. A Bíblia diz lá, em João 11, quando fala da morte e ressurreição de Lázaro, que era 4 dias que ele estava morto e já cheirava mal, por isso que eles tiveram que enterrar. É um mau cheiro, é um cheiro marcante, é um cheiro inesquecível. Eu nunca mais esqueci daquele cheiro. Só que aquele cheiro, naquele momento, era um cheiro de morte para mim, porque eu não conhecia o Senhor. Então, aquilo marcava não só o meu olfato sensitivo, como também marcou a minha alma, marcou também as minhas emoções. Mas aí chegou um dia que eu cheirei o bom perfume de Cristo. Aleluia! E aí aquele cheiro ficou só um cheiro inesquecível no corpo, nas sensações. Mas o coração foi curado. E louvamos a Deus por isso. Tem marcas na nossa vida que às vezes marcam a gente na alma e depois ficam as lembranças só do que aconteceu, mas o coração fica curado. Porque o bom cheiro chegou através de nós e agora nós somos esses que exalam esse bom perfume, que andam exalando esse bom perfume, que andam pregando, que andam fazendo, que andam executando a obra de Deus. Então, esse cheiro é o cheiro, aquele cheiro da mulher, da mulher que quebrou num dado momento ali. Tu pode ler também num outro momento, não vou perder tempo agora com isso, porque já está avançando o nosso tempo. Tem lá em João 12, fala de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro nos pés do Senhor, lavou os pés, e a Bíblia diz que aquele cheiro encheu a casa toda. Era o cheiro, sabe o que era aquele cheiro? O cheiro da adoração, o cheiro do cordeiro que estava ali. O cheiro que ia morrer, aquele cordeiro ia morrer, e o cordeiro, quando morria, ia dar um mau cheiro, ia exalar um cheiro ruim, mas havia um aroma ali perto, havia um incenso aromático ali que subia junto, e aquilo era agradável a Deus. Agora, essas outras coisas que nós lemos ali, que nós vimos ali, que são as prostituições, que são a avareza, que é como idolatria, a avareza, meu irmão e minha irmã. A avareza, o apego ao dinheiro, o apego às coisas. Não é só o dinheiro, não, querida, é quais as coisas. Apego. Tocou naquela coisa, muda a gente, porque é uma idolatria. É como se caísse um santo, como um santo que nós adoramos, cai no chão e quebra, nós nos desesperamos.
avareza toca no nosso carro, arranhou o carro, os homens principalmente, desesperamos. É uma idolatria. E isso a Bíblia diz ali que acaba gerando ira no Senhor e não se agrada. Ira não é no sentido que ele ficou bravo, ficou com raiva, mas no sentido que ele não é como aquele cheiro agradável que agrada a ele. E aqui eu quero parar, eu acho que nós não vamos conseguir fazer em 2 vezes, vamos ter que fazer em 3, vamos ter que dividir essa parte em 2 vezes, pelo que eu estou vendo no horário aqui. Mas o que eu quero trabalhar contigo, insistir um pouco contigo, é nessas questões do falar, dessa palavra torpe, essa palavra ruim, dessas chocarrices. Sabe o que é uma chocarrice, querido? Chocarrice é aquela palavra que é uma brincadeira, parece que é tudo bom, parece que é bem legal, mas aquilo ali é uma zombaria, é uma ironia, é um deboche. É uma chocarrice, tem uma expressão, parece que está uma brincadeirinha. Brinca com a deficiência de alguém, brinca com alguma coisa, fora de hora. Aquela coisa que vem de uma maldade do coração. Não é aquela coisa bem colocada num ambiente de alegria, mas é uma coisa que provém de uma maldade, uma crítica, para diminuir alguém. Essas conversas é que precisam ser eliminadas do nosso meio. Elas não convêm. São conversas tolas, são discussões que não convêm, que não chegam a lugar nenhum. Que o Senhor esteja nos ajudando nessa noite e abençoando a nossa vida, cuidando do nosso coração. Para a gente não ter esse tipo de comportamento. Para não ser essa a expressão do nosso coração. Nós despertamos agora. Não pode ser essa a expressão. Ele falou ali, quando ele vai indo adiante, e aí ele traz agora a luz, porque isso aí que desperta a ira do Senhor não é um cheiro agradável. Não é o bom aroma, não é isso. É algo que o Senhor reprova. É algo que o Senhor não dá o carimbo de aprovação. Tu é reprovado ali. E vem sobre os filhos da desobediência. Isso é uma desobediência. Isso é gente que já sabe o que tem que fazer e não está fazendo. Está pecando. Se sabe que tem que fazer o bem e não faz, já está pecando. Então, isso não é bom. Isso vem essa ira. Então, não vamos participar nisso, porque isso é treva. E diz que outrora nós estávamos nas trevas, agora não. Agora nós viemos para a luz. Nós somos os filhos da luz agora. A luz está ligada com fruto, ele fala de frutos da luz. Anota aí esses frutos da luz. Quais são os frutos da luz? É a bondade, é a justiça e a verdade. Os frutos da luz. A luz gera esse tipo de fruto. É gente com bondade, é uma fala com bondade, é uma fala com justiça. O que é fala com justiça? Não é fala com legalismo, é fala que entendemos a justiça de Deus. Entendemos aquilo que o Senhor está fazendo, ainda que não compreendamos muito bem. Mas nós entendemos porque somos filhos obedientes que estão crescendo. Se o que eu tenho que entregar como sacrifício é minha falta de entendimento, é isso que eu vou entregar, porque eu sei que o Senhor é justo, e Ele é bom, e Ele é verdadeiro. Bondade, justiça e verdade. Então, é gente que fala coisas boas, fala da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Até para repreender, com cuidado, com bondade. Não é com olhar de acusação, não é com um coração condenatório, é com um coração de amor. Ele anda em amor. É com um coração responsável. Está saindo ali a justiça de Deus, está exalando um bom perfume ali, está exalando uma luz ali, está iluminando. Bondade. E bondade não é ser bonzinho, querido. Tem muita gente bonzinho aí que está exalando cheiro de maldade, nesse bonzinho. Não é ser bonzinho. É alguém que sabe que Deus é bom, que Deus é justo e é verdadeiro. E é assim que ele vai andar.
Ele que é bom, ninguém mais é bom. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é o Senhor de toda a justiça. Ele que julga com retidão, ainda que eu não entenda, ainda que eu tenha que entregar a minha vida como um sacrifício, porque eu não estou entendendo. Porque eu quero exalar um bom perfume. Então, é a luz que vai dando esses frutos, e não é as obras infrutíferas das trevas. A escuridão não frutifica. A luz frutifica. A luz, ela fecunda, ela reproduz, ela multiplica. Agora, as trevas, elas não multiplicam, elas são frutíferas. Elas morrem em si mesmo, elas não avançam para a eternidade. Elas não avançam na descendência, elas não avançam na geração de discípulos, de filhos de Deus. Gente que exala esse bom perfume. Esse Cristo que exala o bom perfume. O perfume é Cristo. Então, não participa dessas obras das trevas. Sejam participantes do Cristo, seja uma parte do Cristo, para exalar o bom perfume e para ser um luzeiro, para ser luz. Em nome de Jesus. E aí ele diz, desperta, tu que dormes. Tá? Desperta, ó, tu que dormes, no versículo 14, e levanta-te dentre dos mortos e Cristo te iluminará. Então, a gente estava dormindo, e às vezes hoje ainda a gente dá uma dormida. Então, tem que vir aquele Cristo, a palavra de Deus, tem que vir aquela luz, iluminar para a gente despertar, para a gente sair desse sono, sair dessa inércia, sair dessas trevas, sair desse mau cheiro. Despertar, levantar, entrar nos caminhos do Senhor, entrar nos planos do Senhor, no propósito do Senhor, na unidade de fé, no pleno conhecimento, na comunhão, imitadores e não papagaios ou macacos, imitadores como filhos, em amor. E a gente ganha prudência, é a gente que ganha sabedoria para andar, que consegue remir o tempo, consegue organizar o tempo. Até eu estou organizando o tempo aqui, ele gerando o tempo, vai dar para nós terminar os 5, sim. Gente que vai remindo o tempo, que vai organizando o tempo. Olha nós, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo de tudo. Olha alguns de nós aí que nós estamos fazendo de tudo. Por quê? Porque é um tempo remido, porque é um tempo eterno, é o Kairos de Deus, é o propósito de Deus, é gente crescendo como filho, desenvolvendo. Não é gente preguiçosa, não é gente que anda fora da verdade, na mentira. Não é gente que anda como nós estudamos semana passada, mentindo, roubando a alegria de todo mundo, manipulando, falando coisas de qualquer jeito que não edifica, cheio de ódio no coração, exalando vingança, crítica, exacerbada, veneno. Não, é gente que anda agora em bondade, é frutos da luz, bondade, justiça e verdade. A gente consegue agora ter prudência, começa a remir o tempo. Anota isso aí, queridos. Anota isso, porque esse que desperta e é iluminado, ele é prudente. Primeira coisa que fala, ele tem prudência, ele tem sabedoria, ele não anda como um nécio. Ele consegue remir o tempo, ele é organizado, ele é comprometido com o horário, ele é comprometido com o tempo, ele é comprometido com a palavra, porque ele é verdade. Ele considera os outros, ele cumpre o horário porque ele tem consideração com as pessoas. Não é porque ele quer dizer que é o certinho do horário. Não, é porque ele está iluminado, Cristo iluminou ele. Ele exala bom perfume. Ele não exala mais a fedentina da morte. Ele exala o bom perfume da vida. Então, ele consegue remir o tempo, ele não é mais insensato, ele entende tudo, e ele não é também alguém entorpecido, ele não se embriaga com vinho. Isso, o vinho, ele tem até um ponto, ele tem a questão da alegria. Ele gera alegria, ele relaxa, ele traz ali um ambiente de alegria. Agora, passou daquilo ali, por isso que é muito difícil a gente ter essa medida, tem que ter cuidado. Para não passar essa medida da alegria
para dissolução, para contenda. Porque a gente tem que se encher do Espírito Santo. Agora, se quiser se encher de uma alegria de uma maneira desmedida, vai gerar euforia. E isso aí vai tirar espaço para tu se entender que tu está cheio do Espírito Santo. Porque o que vai exalar o bom perfume é o Espírito na tua vida, porque o bom perfume, ele está em Cristo. Então, tu não pode te encher com nada. Por isso que a avareza, essa idolatria, tu te enche do apego nas coisas. E aí não tem espaço para o Espírito, tu não percebe o Espírito dentro de ti, exalando o bom perfume, iluminando, chegando em pessoas, despertando pessoas. Tu é uma pessoa para despertamento de muitos, em nome de Jesus. É tu que vai ser usado para despertar muita gente que está dormindo. Vai ser o Cristo que vai iluminar, porque tu anda nessa unidade de fé. Porque tu entende o Espírito, está cheio do Espírito. E aí, no final, para nós finalizar, diz que essa pessoa que é cheio do Espírito, ele começa a ter, anota aí, esse cheio do Espírito, ele tem uma linguagem no Senhor. Ele fala com salmos, com cânticos. Isso aqui não está falando para nós estar cantando, para nós estar salmodiando. Não tem problema sair cantando pela rua também. Quiser cantar, não tem problema, mas não é isso. Está falando de uma fala, de uma linguagem, de um jeito, de uma moderação. Não é gente que fala gritando, não é gente que fala xingando, não é gente que se omite também. É gente que fala salmodiando, é gente que fala ensinando, é gente que fala corrigindo. Porque o que ele fala são frutos da luz, é bondade, justiça e verdade. Aleluia. Então ele fala salmodiando, ele fala entre ele com hinos, ele fala salmodiando com o Senhor do coração, ele fala no coração dele com o Senhor, ele vai andando. Então ele fala, a linguagem entre os irmãos é uma linguagem saudável, não é uma linguagem torpe, não é chocarrice, não é desprezo, não é ironia, não é deboche. É salmos, é hinos, é lágrimas. É gente que anda dessa forma. E no Senhor, ele vai salmodiando no Senhor no coração. Ele tem a relação com Deus. Ele chega na relação com quem quer que seja a partir da relação dele com Deus. E aí é gratidão. Fale ações de graça, escreve aí. Gratidão. Ele tem gratidão por tudo, dando sempre graças por tudo. Então é uma gratidão contínua, é sempre. E ela abrange a completude, porque é tudo. É sempre e é tudo. E é gratidão. Aleluia! Porque ele vê a justiça de Deus em tudo. Ele está iluminado. Ele está perfumado. Então, esse é o ambiente de quem está cheio do Espírito. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito, vai ver ele salmodiando, o que ele faz, a entrega dele, o sacrifício dele, seja ensinando, seja falando, seja brincando, porque não é para nós ser gente sisuda, emburrada, não. O povo de Deus é um povo de alegria. Só que é com salmos, é com cânticos, é com amor. E a última coisa que anota aí, grifa aí da maneira que tu puder, grifa aí, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, sujeição, é gente cheia do Espírito, é gente que se sujeita a todos, ele vai se sujeitando, porque ele humilhou o coração dele, aquela treva dava orgulho para ele, agora essa luz humilha o coração, e ele se sujeita, porque ele honra os irmãos, ele reconhece os irmãos no desenvolvimento dele como filho, ele sabe que para ele se entregar como um sacrifício, como Cristo fez, para ele ser um imitador de Deus como filho, ele precisa dos irmãos, ele precisa da inspiração dos irmãos, ele precisa do abraço dos irmãos, do consolo dos irmãos, ele precisa da repreensão dos irmãos, ele precisa da luz dos irmãos.
sujeitando-vos uns aos outros no temor. Então é isso, queridos. Eu acho que deu tempo aqui da gente finalizar aqui o que eu queria trazer hoje. E imitadores de Deus, não como qualquer coisa, não como alguém que só decora e depois imita. Decora, imita, decora, imita. Não. É alguém que aprende como que recebendo em si, não só o ensino, mas aquele que ensinou. Aleluia! Isso é lindo demais. Recebendo não só o ensino, não só o conteúdo, mas aquele que falou. Oh, Jesus. A gente ser esse bom perfume, esse bom cheiro na nossa casa, na cidade, onde a gente tiver um bom cheiro. Alguns vão ter uma sensação ruim, vão virar o rosto, mas outros vão ter uma sensação maravilhosa de vida, vão despertar. Porque tu é um bom cheiro e tu é o Cristo que ilumina. Porque se sujeitam uns aos outros com temor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus que deu para a gente terminar e que tu possa ler, que tu possa meditar nessas coisas que a gente já aprendeu hoje. E também a gente já vai se encaminhando para essa segunda parte, que eu achei que nós não ia conseguir terminar. Não terminamos o capítulo, né? Mas terminamos a parte. Eu achei que não ia conseguir e conseguimos. Semana que vem creio que a gente consegue terminar essa última parte do capítulo 5 e entramos no capítulo derradeiro. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por essa noite. Queremos ser mesmo os teus imitadores como filhos, Pai. Aqueles que imitam porque ganharam o DNA, ganharam a salvação e agora vão ter condições de entregar sua vida e amor também como sacrifício, se sujeitando, exalando esse cheiro que te agrada tanto, Senhor. Cuida, Pai, para que nós não venhamos a estar exalando cheiros de prostituição, de avareza, cheiro de palavra torpe, porque esse cheiro não te agrada. Nós não queremos fazer nada que não te agrade. Nos ajuda, Senhor. Cura a nossa vida. Transforma o nosso entendimento. Muito obrigado, Pai, por esse momento que tu nos deu e obrigado por esses frutos da luz que apareceram, a bondade, a justiça e a verdade. E que nós nos tornemos esses condutores, Pai, desses frutos. Para que sejamos um meio de despertamento de muita gente. Ô Espírito Santo, assim como tu está despertando de novo, Emerson, a gente crê que isso é fruto também da oração da tua igreja. A tua igreja estava orando para esse menino. E ele despertou. E agora tu vai continuar a tua obra na vida dele. Que assim nós sejamos com muitos ainda que serão despertados através dessa sujeição mútua, dessas pessoas que andam ordenadamente, são prudentes, pessoas que são organizadas no tempo. Em nome de Jesus, pessoas que não exageram em nada, para poder ter espaço para ser cheio do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, para nos dar uma linguagem adequada, salmos, hinos, cânticos, linguagem agradável para a igreja, que vai agradar muita gente. Em nome de Jesus. E finalizando, Senhor, nos dá esse coração que se sujeita mutuamente. Não deixa a gente ser essas pessoas com raiva, milindrada, que não consegue receber uma palavra que diverge daquilo que a gente está pensando, nos dá uma sujeição no coração. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que tu nos deu. Abençoa a vida de cada um, cada casa, cada pessoa aqui que esteve conosco. Muito obrigado. Queridos, Deus abençoe. Um beijo em vocês. Muito obrigado por a gente estar juntos aqui. E qualquer dúvida, né, que ficar, às vezes, quem sabe, a gente acelerou um pouquinho e não deu para especificar ou para falar, ensinando aquilo que eu aprendi, né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar o que a gente aprendeu, mas aí tome a liberdade, somos uma família forte, de procurar a gente, conversar, para ficar tudo bem esclarecido, porque nós somos um povo esclarecido, um povo clareado pela luz. Tá bom? Um beijo a todos vocês, Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo aí
E até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.